Oi, eu sou o Felipe e um belo dia eu acordei e estava em um prédio gigante no 100º andar. Mentira, eu acordei e todo mundo em todas as minhas redes sociais só falavam disso. A Netflix lançou um filme de terror chamado O Poço e todo mundo tava pirando porque não tinha entendido o final. E um pouco do começo e coisa ali do meio também. Resumindo, o filme veio bem em tempo nessa onda de terror mais cabeça e que tenta botar a sua cachola para funcionar e refletir quem é você e o que você tá fazendo nesse sistema que tá inserido. E se você não colocou atenção nas alegorias, provavelmente você não extraiu o máximo que essa obra tem a oferecer. Então, aqui vai a minha resenha. É muito bom. Tá, depois dessa resenha especializada, vamos analisar algumas partes do filme e algumas coisas que o filme não disse, mas a vida real sim, e tentar entender o que aconteceu naquele final. Se eu precisar te avisar que esse vídeo sobre o final do filme tem spoiler, eu vou largar 5 na tua cara, mas depois de responder a uma porção de dúvidas. E depois, é claro, te deixar aqui o aviso que o meu livro No Meio do Caminho está de graça na Amazon. Aproveita essa quarentena e corre lá que é por tempo limitado. Mas não só isso, tem um conto de terror lá também. Confere os links da descrição e no primeiro comentário fixado. E depois de ler, não se esquece de deixar a sua avaliação lá, que é muito importante. Mas voltando ao assunto, e aí, a mulher tinha ou não tinha um filho? Era tudo uma alucinação do Goreng? Quem era a menina do final e qual era a mensagem? Qual era a verdadeira importância da panacota? Quem eram aquelas pessoas cozinhando lá em cima? O que significa a metáfora do caramujo? E o significado de Don Quixote? Tem um monte de coisa nesse filme que é mais gostoso tentar responder e propor respostas do que responder de fato. Já outros não são exatamente questão de interpretação, e se você não pegou o que o roteiro quis dizer, parte da mensagem se perdeu no caminho. Então esse vídeo vai lidar com fatos, mas tudo isso salpicado com a minha visão da história. Então, não se acanhe e deixe aqui a sua interpretação, ou qualquer furo que você encontrar no que eu vou explicar, beleza? A DLC desse vídeo vai ser nos comentários. Vamos destrinchar juntos. O problema desse filme, que na verdade não é bem um problema do filme, mas do espectador, é que a parte do terror é muito bem construída. Você fica extremamente tenso com tudo que tá acontecendo, porque é um ótimo filme de terror, mas não é só um filme de terror bom, já que ele dá prioridade para debater um tema, e o final da história trata justamente disso. Ou seja, o final tenta fazer mais sentido filosófico do que cinematográfico. É mais importante que você saia da experiência concordando ou discordando, mas entendendo o que o autor quer te fazer refletir, do que sair dali falando que teve um plot twist foda. Mas se você entender o significado da garotinha, vai de fato sair falando que o plot twist foi foda. Vem comigo. E como você já deve ter percebido, sim, esse é um filme sobre capitalismo e classes sociais. Uma pauta que não surpreendentemente está em alta. Nós tivemos o ótimo nacional Clube dos Canibais, Coringa, Parasita, todos com esse mesmo tema recentemente. Mas O Poço tem uma característica que o torna especial. Esse é o filme que mais se aproxima de Parasita em uma metáfora que consegue explicar como o modelo capitalista funciona de verdade. É claro que Parasita é um filme difícil de superar por toda a completude da obra, mas eu acredito que O Poço consegue endereçar o problema com uma sagacidade que nenhum dos outros filmes do tipo conseguiu. Em alguns aspectos, o filme fica até um pouco chato por criar alegorias mastigadas demais, porém, eu prefiro que o filme seja direto no que está comunicando do que dando voltas metafóricas para parecer mais artístico. Em O Poço, fica claro que o verdadeiro vilão não é o poço em si, não é o sistema. O problema é que esse sistema permite que quem está em cima cause dano a quem está embaixo, sem chance de retaliação. Assim como o capitalismo, o poço não exige que você seja mal para que a estrutura funcione, mas ele permite que você seja mal e que nada aconteça de volta. Ser bom ou mal não é questão de crime e castigo, mas uma simples escolha que geralmente, como todas as escolhas, são baseadas no montante de experiências que você acumulou para formar a sua personalidade. O que você viveu no passado é o que realmente dita o que você vai fazer no futuro. E esse é o problema. É uma estrutura quase divina, mas regida por quem pode mais. Algumas pessoas se munem do fracasso do socialismo em uma porção de países para defender o capitalismo com unhas e dentes, como se ele fosse perfeito. E não é. Eu prefiro perder um dedo da mão do que perder as 2 pernas. Mas eu também não sou otário de defender que todo mundo tem um dedo cortado. Entendeu? Não é porque tem coisa pior lá fora que a gente precisa se conformar e não lapidar o contexto em que a gente vive para uma realidade mais atual. Eu prefiro viver em uma nação capitalista do que uma socialista, sem sombra de dúvida. Mas eu não vou apoiar qualquer atitude desumana em nome do capitalismo.
eu não sou um robô. Ainda resta humanidade em mim. Se eu estiver embaixo, eu não vou comer carne humana. E se eu estiver em cima, eu não vou cagar em quem tá embaixo. E se eu ver isso acontecendo, eu não vou normalizar e dizer que tá tudo bem porque faz parte do jogo. E essa mensagem é incrível. Só que para poder falar melhor dela, eu vou precisar responder algumas perguntas que eu fiz lá no início. Sim, a criança era real. E tudo ali era real. Não foi um sonho nem nada do tipo. Até mesmo a alucinação do velho durante o filme você pode entender como real. Não era o velho em si, já que ele estava morto, mas a alucinação era real. E isso é importante. Os dois fantasmas que Goreng vê durante o filme são, na verdade, representações do seu subconsciente. Uma vez que a sua mente nunca vai surgir como informação nova, apenas transformar aquilo que você tem, é justificável que as palavras que saem da boca do Trimagazi e da Imogiri são meios de nós, espectadores, adentrarmos na psique do personagem nos momentos em que ele está sozinho. Tudo que esses dois falam depois de mortos, na verdade, é o próprio Goreng falando. Os dois personagens fantasmas que o perseguem durante o filme não são coincidência. São personalidades completamente opostas. O homem que sucumbiu e se entregou ao jogo, e a mulher que acredita até o fim na mudança da humanidade. É o dilema de Goreng a respeito de qual dos dois ele quer ser. Duas personalidades que ele despreza. O anjo e o demônio nos ombros de Fausto. Mas voltando à menina, por que o poço aceitaria a entrada de uma criança? Porque crianças são objetos. Crianças com menos de 16 anos são proibidas de entrar no poço, não por causa de um senso de humanidade, algo que claramente não existe para a administração, mas porque menores de 16 anos não respondem legalmente. Mais tarde nós descobrimos que um cachorro, um ser vivo, foi considerado um objeto e conseguiu entrar na prisão. Menores de 16 anos são coisas. E se você discorda disso, por que a gente ainda permite que as crianças cresçam dentro dessa estrutura? Por que a gente não se une para mudar o convívio dentro do poço? Quando perguntada que objeto Miharu gostaria de levar, ela respondeu: a própria filha. Ela provavelmente entrou lá sem entender exatamente o real risco no qual ela estava se metendo, assim como Goreng, e por não ter ninguém lá fora, decidiu entrar com a filha. Percebendo rapidamente o risco que tinha corrido, Miharu desce os níveis até encontrar a filha. Mata todos pelo caminho e a esconde no último andar. Foi tentando proteger a própria filha que Miharu acabou colocando-a dentro daquele sistema sujo. A mãe estava preocupada em salvar sua filha no presente. Ela não pensava no significado que poderia ensinar a filha sobre o futuro. Então, ela vez ou outra descia até o último andar para tentar salvar a filha. Você entende isso? Para salvar a própria filha, a Miharu escondeu ela no fundo do poço, isolando e alienando ela do sistema no qual as duas estavam inseridas. A Miharu é uma mulher desesperada tentando salvar a filha o quanto pode, sem pensar que no futuro o sistema ainda vai estar lá. E é isso que conecta quem tá lá embaixo com quem tá lá em cima. Eu consigo enxergar o cozinheiro como uma figura divina, uma representação de Deus. Podemos chamar de Deus no sentido religioso mesmo, mas se quiser, pode chamar de Deus mercado também. O que importa é o seguinte: o cozinheiro é o provedor, é ele quem dá tudo. O que a gente vai fazer com isso é problema nosso. Não existe juízo moral aqui. Se alguém vai morrer de fome, isso não é problema do cozinheiro. Ele já tá dando a comida. Ele tá dando a cada um a sua comida favorita. E tampouco é problema do poço. Isso é problema de quem comeu primeiro. E precisa existir um jeito de fazer as classes de cima entenderem isso. Quanto mais em cima você tá do poço, maior é a sua responsabilidade. Em algum momento a comida dava para todo mundo. Pelo menos até que quem estava em um dos níveis superiores decidiu comer mais do que precisava. Essa é a chave. O problema do sistema em que a gente vive não é o capitalismo gerar desigualdade, mas a miséria para os andares de baixo. Você realmente se importa se os andares de cima são obesos com a garganta entalada de comida? Se você e todos os andares abaixo estiverem saciados, sem fome? A desigualdade sempre vai existir, mas a miséria é uma invenção humana. E isso é genial. Porque o filme não é pró-revolução, ele inclusive bate estritamente na tecla do convencimento antes da violência. O cozinheiro estar tão preocupado com a panacota demonstra que ele já sabe o significado que isso vai ter. Ele até torce para que os humanos presos nesse inferno entendam a mensagem, mas a própria engrenagem mestre do sistema
não entende exatamente como o comportamento humano funciona, apenas o homem sábio. E assim, nós vamos para a última e mais importante pergunta para entender qual a real mensagem do final de O Poço. É interessante notar o nome que escolheram para o filme. O Poço se chama, na verdade, El Hoyo, que se traduziria como o buraco. São palavras que dão uma sensação de descida, porque essa é a ênfase da mensagem. Mas em inglês, o filme chegou com o nome The Platform. Os títulos brasileiro e espanhol tratam do buraco, da descida. O americano trata do sistema de ascensão, da plataforma. Isso mostra muito sobre como o lugar onde você foi criado altera a sua percepção do que realmente importa. Ou talvez foi só uma decisão de marketing e eu tô viajando. Como eu falei antes, as nossas decisões não são exatamente um exemplo de puro livre-arbítrio, mas são condicionadas às experiências que nós temos. E Mogiri ainda tem a esperança de mudar, porque a única realidade que ela conhece é a de trabalhar para o sistema. É por isso que ela ainda tenta mudar a prisão. Ela acha que a prisão tem 200 níveis, mas rapidamente descobrimos que ela não entende nada sobre o poço. Sabe aquela galera de classe média com um espírito revolucionário? Por isso que ela não aguenta sequer uma hora no nível 202. Assim que ela acorda e percebe o sofrimento que vai passar, ela se enforca. E essa não é a única mensagem sobre como os ricos não entendem a vida como ela é, e justifica a alta taxa de suicídio entre pessoas bem-sucedidas. Bem antes disso, nós vemos uma pessoa se matar somente porque acordou em um nível abaixo do que estava acostumado. Cada um tem o seu limite. E quando você está acostumado com a facilidade, o seu limite sempre é bem próximo. Isso fica mais evidente quando o antagonista chega ao fundo do poço, exausto e questionando a si mesmo se realmente ainda acredita no que se propôs a fazer. Tudo se esclarece quando ele encontra a menina no andar 333. Aliás, vocês perceberam isso? 2 minutos em cada andar, 333... 333 vezes 2, 666. Goreng foi testado ao seu limite. E Haru tinha morrido, e sem ela, a criança não teria qualquer chance de se alimentar. Colocá-lo com fome e fazê-lo dar a sua comida para uma criança seria fácil demais. Não. Entregar a panacota para saciar a fome daquela menina significava entregar tudo que ele tinha. Significava sacrificar tudo que ele passou até ali para que uma geração mais nova sobrevivesse. Ele precisava acreditar que a mensagem era a coisa mais importante da sua vida, para entregá-la no final em nome de um bem comum, a vida de uma criança. Esse era o ato final e máximo de altruísmo. O que nos leva ao simbologismo religioso do filme. Em certa passagem, a alucinação de Trimagasi recita um trecho bíblico que reconta a Santa Ceia, evento no qual Jesus Cristo fez sua última refeição com os apóstolos antes de ser morto na cruz. Mas bem antes disso, há uma passagem bíblica bem emblemática. Nas suas peregrinações, um homem rico se aproxima de Jesus e lhe pergunta o que era preciso para entrar no céu. Jesus então diz que é muito simples: dá tudo que você tem para os pobres e me segue. O homem obviamente não quis e provavelmente saiu gritando para toda Jerusalém que esse tal de Jesus era petista e comunista e tal. Porém, logo em seguida fica claro que Jesus não queria que o cara desse todo o seu dinheiro. Não era essa a parte importante. Ele queria provar um ponto. O apego ao dinheiro é a causa da desgraça humana. O cara preferiu o prazer de um bem terreno do que a eternidade no paraíso. Ele escolheu o dinheiro do que seguir a Jesus. Não é o sistema. É você que se corrompeu. Esse era o sacrifício que Goreng estava destinado a fazer. Quando a menina é colocada na plataforma, ele não precisa ir com ela. A mensagem não tem portador, porque a mensagem é uma ideia e não o mérito de uma pessoa. Isso aqui nunca vai mudar porque a gente está fazendo pela gente. E a mudança não é pra gente porque a gente já foi corrompido. É para as crianças. É por isso que Goreng caminha com Trimagasi para morrer no escuro, no fundo do poço. Ele cumpriu a sua missão. No entanto, ele fazia parte de um mundo antigo. Ele matou pessoas no caminho, foi violento e chegou a recorrer ao canibalismo para sobreviver. Ele já estava contaminado por aquela estrutura sobrevivencialista. O velho precisa morrer para dar lugar ao novo. Mas numa visão mais lúdica e metafórica, as nossas crianças estão sempre nos níveis menores, cada vez mais embaixo, porque o mundo que a gente está deixando para elas está cada vez mais destruído. Enviar a criança pela plataforma é a prova de que eles conseguem se sacrificar em prol de algo em comum. O que move as pessoas nessa estrutura é a promessa de ascensão de quem está embaixo e a antecipação de queda
de quem tá em cima. Se a gente não ignorar essa hierarquia, entender que tá todo mundo na merda, menos quem tá no nível 0, e quem tá menos na merda tem o dever de ajudar os que estão no andar logo abaixo para que eles subam, vamos todos morrer de fome. Hoje você tá no nível 5, amanhã pode estar no nível 171. É por isso que nós não vemos o resultado das ações do protagonista, porque fazer algo esperando recompensa não é altruísmo, não é caridade de verdade. O que importa é fazer. Como você conduz uma história que deixa claro o pessimismo dessa arapuca que a gente se meteu para um final feliz, ou que mostra algum otimismo na espera de mudança? E é aqui que o final de O Poço fica espetacularmente genial. Nós precisamos estar prontos para abdicar de parte do nosso presente e fazer mudanças que nós nunca vamos ver os resultados, mas nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, sim. A criança é a mensagem que precisa estar não no último nível, mas no primeiro. As crianças são o futuro. A gente chega na idade adulta corrompidos pelo sistema que nos criou. Quem nasce rico não quer saber de pobre porque não sabe o que é ser pobre, só quer permanecer rico. E quem nasce pobre mas fica rico também não quer saber de pobre, apenas permanecer rico porque ele sabe muito bem como é ser pobre. É paradoxal. A estrutura que a gente escolheu se organizar enquanto sociedade é falida. É uma prisão sem sentido. A não ser que a gente comece lá de cima, do nível 0, com as nossas crianças. Essa é a mensagem que precisa subir pela plataforma. E esse foi o vídeo de hoje. Existem, claro, outros simbolismos no filme que eu propositalmente não comentei porque eu quero ouvir a sua opinião. E aí, qual o significado dos caracóis? E o cachorro chamado Ramsés II? O que você acha que significa a presença do livro Dom Quixote? Se você gostou do canal, eu te convido a verificar os links aqui da descrição. Tem uma playlist com a nata do canal. Confere lá. Se você gostar dos vídeos, vai saber mais ou menos o que eu faço por aqui. Então, pode se inscrever que sempre vai ter mais. Por enquanto, eu fico feliz com o seu like e o seu comentário. Muito obrigado. Oi, eu sou o Felipe e esses nomezinhos que você tá vendo passar aqui na tela são as pessoas que financiam esse canal. É a elas que você tem que agradecer. Se esse jovem escritor fez algum vídeo que foi importante para você de alguma forma, considere verificar o link na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. A meta é conseguir apoio para me dedicar integralmente ao canal. Apoiando a partir de R$7, você tem acesso a todos aqueles vídeos que eu tive que tirar do ar e também a um servidor do Discord que serve de bunker aqui do canal. É lá onde a gente tá sempre trocando uma ideia e compartilhando experiências. Ah, e eu pretendo fazer uns vídeos mais pesados lá também, que o YouTube jamais me deixaria colocar aqui. Se as coisas estão difíceis por aí ou se não tem interesse em fazer parte disso, tudo bem também. O seu like e o seu compartilhamento também são uma boa moeda de troca e ajudam muito. Lembrando que minhas redes sociais e meus livros também estão na descrição. Confere lá.